Hugo Mota definiu 3 pautas como principais, depois que passaram esse do imposto de renda, né? Vamos ver aqui quais são essas 3 pautas principais que Hugo Mota disse que vai trabalhar para passar no Congresso. A primeira pauta é segurança pública, que eu tenho minhas ressalvas com relação a isso. Segundo, combate à falsificação de bebidas. E terceira, reforma administrativa. Essa primeira pauta, segurança pública, eu pergunto a você, desde que o mundo é mundo, aqui no Brasil, o que tem mudado com relação à segurança pública? Eu não vou falar dos governos passados não, bora falar desse. Qual foi a medida que esse governo tomou desde quando iniciou o seu governo até agora para reduzir o índice de criminalidade? Você tem percebido, você na sua cidade, não sei de onde você está, dependendo do estado, a segurança está até boa. Se você estiver na Bahia, por exemplo, o índice de segurança lá nós sabemos que é baixíssimo, a criminalidade está nas alturas. Se estiver em algum lugar do Nordeste, a gente já sabe. Que infelizmente em alguns lugares é muito perigoso, não se sai à noite, não pode andar com celular, não pode andar com relógio no pulso, é aquela coisa, não pode andar com uma corrente, nada, porque a criminalidade é quem toma conta, dependendo do estado. E aí eu pergunto, o que nós temos percebido, qual foi a ação efetiva que o governo federal fez para combater de um modo geral aqui no Brasil a criminalidade? E eu vou ser sincero, eu não vi nada até agora. Se em alguns lugares tem reduzido, é por causa da ação dos governadores de tais estados. Pode comparar, não é falácia não, pode comparar, veja só, compare o estado de Minas Gerais com a Bahia. E é porque Minas Gerais tem muito mais gente. Compare Goiás com Rio de Janeiro. Meu Deus do céu, Rio de Janeiro é até um perigo, né? Andar por lá sozinho. Veja só, aqui no nosso Brasil, infelizmente, a criminalidade tem tomado de conta. As facções PCC, Comando Vermelho, é as mais famosas, é as mais faladas, é as mais perigosas no mundo. E o Lula não quer combater eficazmente. O Lula não quer colocar nome nessas facções, ele mesmo disse. Segundo o Trump, ele considera essas facções criminosas como terroristas. O Lula não. Ele disse que eles não podem ser considerados terroristas. Os caras metem fogo em ônibus, em carro, pinta a ruaça, toma conta das favelas da Rocinha. Eles é quem manda lá dentro, só entra quem eles permitem. Não, mas eles não são tão perigosos assim. Para a esquerda é assim. Eles romantizam. O Lula tem falas dele aí dizendo, não, mas ele roubou apenas um celular para tomar uma cervejinha. Tem essas conversas do Lula. Tá aí na internet aí para quem quiser ver. Eu não posso ver mais jovem de 14, 15 anos assaltando e sendo violentado, assassinado pela polícia, às vezes inocente, ou às vezes porque roubou um celular. Ou seja, eu não vi nenhuma ação eficaz desse governo. Eu pergunto a você, você tem sentido segurança? Mas dependendo do seu estado, talvez você esteja até no estado até bem pacificado, né? Mas a grande verdade é que eu não vi ação nenhuma do governo federal para reduzir a criminalidade. Mas o Hugo Mota disse que vai ser um dos projetos que vão pautar lá como prioridade no Congresso. Aí eu pergunto, eles vão pautar, mas vão dar mais poder ao policial? Mas eles vão dar mais condições para o policial enfrentar? Porque se vai debater o assunto de segurança pública, mas o policial, ele fica meio que algemado para combater. Em alguns casos aí, se o policial der um tiro, o policial pode ser até enquadrado porque você atirou. É por isso que querem colocar essas câmeras, que tem o lado bom e o lado ruim disso aí. As câmeras podem servir como algo ali que mostra a cena e você pode, né, ser inocentado, dependendo da situação. Mas também ela pode lhe incriminar, né? Ou seja, para a esquerda e para alguns deputados,
eles querem que o policial vá enfrentar a criminalidade e diga mãos ao alto. Tá lá a quadrilha, tudo bem armada. Mas para a esquerda é assim. Vá com armas não letais, chegue lá, diga para eles mãos ao alto. Tudo que você falar vai ser considerado contra você no júri. Então venha aquela... Pensa que é simples assim. Não é. A realidade é totalmente diferente. Falar assim, na teoria é muito bonito. Na teoria é muito fácil. Vai enfrentar igual esses caras enfrentam. Vai subir um morro, entrar numa favela, onde é o campo, onde eles tomam conta, onde eles têm acesso a todos os lugares e conhecem tudo. Vai lá, então não é tão simples assim. Aí eu vejo alguns jornalistas dizendo, não, mas os policiais precisam de inteligência. Que inteligência? Não é tão simples assim, não. Quando tá dentro de um escritório, olhando ali as câmeras, é muito fácil julgar. Vai lá ficar no lugar dele. Vai lá entrar na frente. Quantos têm perdido sua vida? Pais de família. Infelizmente tem acontecido isso aqui. Mas aí, tomara que nessa pauta se dê mais condições aos policiais. Infelizmente, nós temos visto que essa realidade não tem sido efetiva. Aí quando nós fala de alguns países que têm combatido de fato a criminalidade, o exemplo de El Salvador, muitos da esquerda dizem, não, mas ali eles foram contra os direitos humanos. O país mais seguro do mundo hoje, já foi o mais pior, hoje é o mais seguro. 99% reduziu a criminalidade em El Salvador, mas o presidente Bukele é considerado como uma pessoa que infringiu os direitos humanos, só pelo fato de que ele prendeu a bandidagem toda e fez o maior presídio do mundo. Tá lá, tudinho lá dentro. O povo sente segurança, o povo tem tranquilidade agora em El Salvador. Mas ninguém quer implantar aquele regime aqui, porque vai contra os direitos humanos. Não pode. Aqui o criminoso parece que tem mais vantagens do que o cidadão. O cidadão vai se autodefender numa situação. Suponhamos que o cidadão está portando uma arma, tem uma arma na sua casa. Aí o infrator foi invadir a casa dele. Ele, para se defender a si e a sua família, disparou contra o infrator, tirou a vida dele, vai responder criminalmente. Dependendo do lugar, vai até preso, paga multa, aquela coisa toda. Essa é a realidade, né? Não tem pra onde correr, não. Mas, vamos lá, segurança pública, eles vão debater e vão debater também o combate à falsificação de bebidas. Desde que existe bebidas, sempre existe falsificação. Tem adulteração em tudo. Em alimentos, em bebidas, em tudo tem falsificação. Você já viu aquela frasezinha que tem o original e tem o Paraguai? É igual as marcas, né? Tem a marca original, mas tem a similar, tem um genérico. Pois é, se tem sim remédio, não vai ter bebida. Mas como tem acontecido esses fatos, né, que tem ganhado uma notoriedade aqui no Brasil, aí agora decidiram combater. Vamos ver no que vai dar, né? Agora as coisas parece que ficaram meio ruim pro Lula, porque segundo a esquerda estava comemorando, dizendo que o Trump agora abandonou Eduardo Bolsonaro e fez aquele aceno pro Lula, dizendo que bateu um clima, aquela coisa toda, e agora a esquerda estava vibrando, a Globo News, que sempre bateu no Trump e agora estava elogiando, o UOL, todo mundo estava elogiando o Trump, só faltaram dizer que o Trump agora era de esquerda. Mas veja bem que o Trump colocou o Marco Rubio para conversar com o presidente. Será que vai sair coisa boa? Só pelos comentários do jornalista você percebe que o clima não está muito favorável para o presidente Lula. Bora ver isso aqui, ó. Marco Rubio para negociar o secretário de Estado, o braço direito, é como se fosse o Casa Civil, ou seja, o principal ministério do governo brasileiro é a Secretaria de Estado de Marco Rubio. Só que existe um histórico de Marco Rubio, ele é de direita, nasceu em Cuba, foi para os Estados Unidos, ele tem uma ojeriza
a governos de esquerda e ele vinha tendo um contato muito próximo, inclusive, de Eduardo Bolsonaro. Ele teve uma conversa com o Mauro Vieira... Só em relação ao encontro... Se o jornalista já está dizendo que o Marco Rubio era um cubano, o Marco Rubio tem pavor da esquerda porque ele sabe como é o regime de Cuba, o sofrimento que aquele povo passou lá. Ele sabe que aquele povo lá não existe democracia. Onde a esquerda coloca o pé, meu irmão, o país não prospera, nada avança. Marco Rubio é de direita. E você vê que o Lula, ele tem paixão, ele tem prazer, ele tem gosto por países autoritários de esquerda. Quem são os amigos de Lula? É Nicarágua, Venezuela, é Cuba, é China, é Rússia, é o Hamas, quem mais? É o Irã. É só com esse pessoal que o Lula está aliado. E o Marco Rubio, de direita. O cara que sabe o que os irmãos dele, cubanos, sofrem na pele. Vai conversar com o Lula. O que vai sair de bom? Eu torço pelo Brasil, não torço pelo Lula não, nem pela esquerda. Eu torço pelo Brasil. Tomara que saia alguma coisa boa, né? Não sei. Bora ver. Olha os comentários aqui do pessoal da timeline, para você ver como é o clima. Mais ou menos como vai ser o clima da conversa. Contra a conversa, a videoconferência do Trump com o Lula, não vejo nenhuma vitória para o Lula em nada. Até o UOL está reconhecendo aqui que só a indicação do Marco Rubio para ser o interlocutor nessa negociação, entre aspas, é uma baita derrota para o Lula. Eu acho que não há o Marco Rubio não vai ceder. Não vai ceder em nada. Então, eu não vejo nenhuma vitória. Ele não tinha uma reunião marcada, agora ele tem. Então, assim... com o Marco Rubio? Sim, mas eu tô te falando, o Marco Rubio não vai ceder. A manchete do UOL é: Trump escolheu a ala mais ideológica para negociar com Lula. Sim, porque o Marco Rubio não vai ceder. O Trump não é burro, gente. O Trump sabe o que está acontecendo. Eu achei lindo. O Trump sabe o que está acontecendo. Então, ele só escolheu quem vai... O Marco Rubio vai pedir tudo que o Trump já pediu. Eu fiz uma sequência aqui de tweets do Marco Rubio que ele relembra coisas como: nessa manhã o presidente Bolsonaro, presidente do Brasil, se encontrou com o Trump e eu me encontrei com o presidente Bolsonaro. Ele não era do governo Trump, ele era só senador, tá? Só senador. Ele já era senador, mas ele não estava trabalhando com o Trump. E ele falou, discutimos sobre, vamos lá, olha que coisa linda, Venezuela, Huawei, né? E o meu duro apoio, meu forte apoio ao Brasil. Vai para trazer o Brasil para NATO, né? Que é como é que fala em português? OTAN. Obrigado, Lacombe. Então vamos lá. Aí ele, feliz de ter encontrado o Bolsonaro, vai fazendo a sequência de tweet, Pedrão. Aí tá as imagens aí. Aí, próximo tweet. Em poucos minutos, o presidente dos Estados Unidos da América, é isso que significa POTUS, tá, pessoal? POTUS é President of the United States. Então, o presidente dos Estados Unidos vai ter uma coletiva de imprensa para se encontrar com o novo presidente do Brasil, na época, Jair Messias Bolsonaro, para estreitar as nossas relações. Coisa maravilhosa. Vai para o próximo. Vai vendo. Olha a sequência de tweets para o pessoal entender quem é o Marco Rubio. Essa daqui foi maravilhosa. Muitos da imprensa, né, estavam celebrando o Obama quando ele se encontrou com os assassinos de Cuba, mas estão cobrindo de maneira ridícula o encontro do Trump com o Bolsonaro. Que absurdo. Vai para o próximo. Vai botando. Aí, olha, foi muito bom o movimento do Trump de retirar algumas tarifas em relação ao Brasil por causa da proximidade com o Bolsonaro e levar o Brasil para o OCDE. Gente, isso aí é tempos idos, né? Não é o presente. Isso era aquele período em que a gente tinha um presidente, a gente não tinha um assassino terrorista na presidência da República. Pode tirar, Pedro, brigadão. Esse é o homem, esse aqui, o Rubio, esse é o cara que vai conversar com
O Alckmin e quem? Eles falaram? Alckmin e... O Alckmin vai concentrar as conversas, vai ser Marco Rubio e Alckmin. Vamos ver, né? Tô na torcida aqui pra ver que sai alguma coisa boa nessa conversa. Eu acho que vai ser mesmo que chover no molhado. Mas pelo menos a oportunidade apareceu. Desculpa não pode dar agora de dizer que não, agora o Trump fechou as portas, não quer conversar com a gente. Essa desculpa não existe mais. Olha que comentário interessante desse jornalista, que eu gosto desse jornalista, eu tô acompanhando ele tem umas análises sensacionais. E ele vai falar sobre o Bolsonaro. E eu quero compartilhar com vocês esse pensamento dele, porque também é o meu. Olha isso aqui. Atenção, aquele que soltar a mão de Jair Bolsonaro nessa hora é um canalha. E tem gente soltando a mão de Bolsonaro, achando que por um motivo ou outro, esse massacre que ele está sofrendo vai acabar com ele. Não, o Bolsonaro não vai terminar embaixo desse massacre. O Bolsonaro será eterno na política brasileira. Ele nos trouxe a vontade e a dignidade de sermos de direita, conservadores, de peito aberto. Ao contrário de canalhas esquerdistas que se omitem muitas vezes numa pseudo-isenção. Assim como pessoas que se dizem de direita e que soltaram a mão de Bolsonaro. Esses são canalhas, porque são traidores. Nas Forças Armadas, o maior canalha é aquele que atira para dentro da própria trincheira. E tem gente atirando para dentro da própria trincheira. Essa é a grande realidade. Sempre teve oportunistas. E pode ter certeza, agora em 2026 vai ter os oportunistas. Vocês se lembram, né? Do Alexandre Frota, que abraçava Bolsonaro. Era aquela coisa toda, apoiador de Bolsonaro. Joyce Heisman, quem não se lembra dela? Era uma bolsonarista. Quem não se lembra daquele ex-governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel? Que para ganhar o governo se agarrou em Bolsonaro. João Dória de São Paulo, que até quis colocar o apelido nele do Bolsodória. Sempre vai ter os oportunistas. Não muda. E agora em 2026 é que vai aparecer um monte de gente com a camisa verde e amarela dizendo: não, eu sou deputado federal, sou senador, apoiador de Bolsonaro, vote em mim. Quem não se lembra daquela que... pensa numa mulher que dá até uma gastura de falar o nome dela, da Soraya Tronic, para ser senadora, se agarrou com o Bolsonaro, levou o nome dele e fez aquela coisa toda, era uma apoiadora dele. Agora, tá nos braços do Lula, tá no colo do Lula agora, defendendo o governo, e ela diz: não, eu sou isenta. Então, infelizmente, sempre tem os oportunistas. Teve lá atrás e vai ter agora em 2026. Essa aqui é a triste realidade. Olha só, o governador Milei, presidente Milei, que governador? Presidente Milei, ele anuncia uma reforma no Código Penal com a redução da maioridade. Enquanto aqui no Brasil, esses infratores de 16, 17 anos são tratados como adolescentes, né? Vão assaltar, tirar a vida, pinta o terror, mas são adolescentes inocentes. Em outros países, eles estão mudando o Código Penal. Já é para ser preso já. Aqui, segundo o Haddad, quando ele concorreu, ele queria desencarcerar. O Lewandowski, que hoje é um ministro da Justiça, ele prega o desencarceramento. Mas, enquanto os governos de esquerda querem soltar, liberar esses pobres inocentes que roubaram sem saber que estavam roubando, eles acharam que estavam brincando e tiraram até uma vida na brincadeira, enquanto na mente dos esquerdistas parece que é dessa forma, o Milei está jogando totalmente o contrário. Bora mudar o Código Penal. A partir de 13 anos, prisão, cadeia. Não é inocente mais não. A bocada é outra, meu filho. Por isso que a esquerda, onde chega, é um atraso, é um atrapalho. Eu penso dessa forma. Segurança pública não avança com a esquerda.
investimento privado não avança com a esquerda. Eles não querem privatização, eles querem manter as pessoas, eles querem, sabe, ser os doadores, eles querem ser as pessoas boazinhas para as pessoas. Não dependam do Estado. Eles não querem que as pessoas sejam independentes. Não pode ter independência. Eles têm que depender do Estado. Não, nós temos que regular as redes sociais porque nós sabemos o que é bom para vocês. É assim que a esquerda quer. Essa é a triste realidade. Mas enquanto isso, enquanto o governo de esquerda quer tirar de você o direito de você escolher tirar um porte de arma, comprar uma arma, eles querem porque você não sabe usar. Você não tem controle sobre isso. Então a esquerda faz isso por você. Ela proíbe você. Lá nos Estados Unidos é livre. É a triste realidade, né? Se aqui tivesse pelo menos um código penal quase semelhante ao dos Estados Unidos, tenho certeza que aqui o nosso país era outro. Lá tem prisão perpétua, tem pena de morte, tem aquela coisa toda. É por isso que... Mas isso aí aqui no Brasil é impossível de passar. Justamente por causa que os direitos humanos aqui prevalecem mais do que qualquer coisa. É a triste realidade, mas é isso mesmo que tem acontecido. Pessoal, deixa esse vídeo só até aqui para não ficar muito longo. Depois eu vou trazer outro vídeo falando sobre esse assunto aqui. Se você gostou, não esquece de deixar aquele like, curtir, comentar, compartilhar e se inscrever no canal. E até o próximo vídeo, se Deus permitir.